Olá, telespectadores do canal 38. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores do canal 38, AD Mossoró, com a paz do Senhor. Esse programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E tem como objetivo trazer uma palavra de reflexão, de orientação aos casais, às famílias, de modo geral. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema, como recuperar um casamento à beira do divórcio. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer pelo apoio que você tem dado ao Projeto Semeador. O Projeto Semeador, ele mantém e promove o crescimento da Rádio Libertadora, a nossa AM 1430, que propaga pelas ondas da rádio a mensagem de Cristo Jesus. Muito obrigado a você que tem nos ajudado e eu quero te incentivar, a você que ainda não faz parte da rede do Projeto Semeador. Eu te convido, vem se irmanar conosco, nos apoiar, nos ajudar. Procura o representante do projeto na tua congregação, numa das nossas congregações da Assembleia de Deus, que você vai ter a oportunidade de, a partir de R$5, você contribuir com o carnê todo mês e assim você ajudar na manutenção da Rádio Libertadora. Nós estamos hoje evangelizando mais de 60 mil pessoas, todo dia, através da Rádio Libertadora. Temos a oportunidade de impactar 300 quilômetros de amplitude, é o nosso alcance através dos 10 quilos de potência da Rádio Libertadora. Deus tem sido generoso e maravilhoso conosco e nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Convidamos a você, vem se irmanar conosco, junte-se a nós e nos ajude a evangelizar através da Rádio Libertadora. Projeto Semeador é o projeto de manutenção e crescimento da rádio. A partir de R$5 na sua congregação da Assembleia de Deus, você pode fazer essa contribuição. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos conversar com os nossos telespectadores, nossos irmãos, nossos amigos do programa de hoje, sobre o tema como recuperar o casamento ou um casamento à beira do divórcio. A fidelidade, o compromisso, a felicidade do outro, a santificação do casamento e o crescimento na fé parecem ser coisas que não têm espaço, vamos dizer assim, na sociedade atual, na qual o divórcio ele se estende como uma epidemia. Então parece que esses termos ou esses valores, como fidelidade,
como o compromisso, a felicidade do outro, né? A santificação do casamento e o crescimento do casal na fé, parece que na atualidade são coisas que estão faltando na prateleira do relacionamento. Quando um casamento ele encontra-se à beira do divórcio ou estão prestes a se divorciar, nós vamos advir que a situação já chegou numa situação muito alarmante quando o casamento ele chega a essa situação. Pois isso significa que ambos os cônjuges, com certeza, provavelmente, eles estão magoados e feridos. Quando o casamento ele caminha, ele chega aos limites e que parte para uma separação. Nessa situação, o amor, quando ainda existe, se é que ainda existe, né? Geralmente ele está encoberto por, vamos ver assim, por muitas decepções, né? Tem acontecido muitas frustrações e, consequentemente, a desesperança. E a convivência conjugal, ela já está desgastada, ela já está arruinada. Entenda que nunca é tarde, amigo telespectador, meu irmão, entenda que nunca é tarde para iniciar a edificação do seu casamento e da sua família. Nunca é tarde. Até porque esse processo é um processo exatamente duradouro e contínuo. Mas se você, querido irmão e amigo telespectador, mas se você encontra-se nessa situação e está assistindo esse programa, essa nossa conversa, com certeza é porque Deus, Ele quer lhe mostrar que ainda há esperança para o seu casamento, para o seu relacionamento. Porque Deus era o mais interessado nessa reconstrução. E você vai advir que uma reconstrução é muito difícil. E às vezes não sabemos como começar. Mas eu quero dizer para você, seja otimista. Não desanime. Foque a sua atenção nas coisas boas que existem no seu casamento. Você tem olhado só o lado ruim. Mas para reconstruir esse relacionamento, você precisa focar nas coisas boas que existem no seu relacionamento, no seu casamento. Então, para isso, você tem que procurar evitar, se concentrar, ou então supervalorizar, vamos dizer assim, as queixas, as reclamações e principalmente os pontos negativos. Por quê? Porque eles vão fazer exatamente se esquecer de muitas virtudes e dos atributos positivos. Você precisa lembrar que nenhuma família, meu querido amado, ela é perfeita. Nenhuma família ela é perfeita. Um casamento à beira do divórcio, nós podíamos comparar com uma cidade devastada por um terremoto ou por um maremoto de alta escala, em que depois restam somente os destroços. Mas, assim como as cidades que sofrem tamanha catástrofe podem ser reconstruídas,
Nós temos exemplos recentes daquele acontecimento que aconteceu ali no Oriente, né? No Ocidente, né? E o casamento destruído também pode ser recuperado. Na China, ou aquele tsunami, né? Tsunami, né? Coisa desse tipo assim, né? Então, para se reconstruir uma cidade, haverá exatamente a necessidade de muito trabalho. Tem que haver empenho, tem que haver dedicação total. Você tem que ser criativo, exatamente para superar os obstáculos. E, acima de tudo, nessa reconstrução, precisa que você tenha paciência com os resultados. Na reconstituição, ou na reconstrução de um casamento, nós vamos ver que as necessidades, elas são as mesmas. Elas são as mesmas. Vamos ver algumas necessidades que precisa, ou que nós precisamos fazer, quando o casamento ele se encontra nessa situação à beira do divórcio. Caminho para o divórcio. Então, a primeira coisa é que precisa muito trabalho. Nós precisamos nos empenhar. Quando você se casou, certamente acreditava que era por amor. Não é verdade? Então, portanto, o amor para ser trabalhada é exatamente a matéria-prima de um casamento feliz. Tá certo? Então, você precisará trabalhar muito com essa matéria-prima chamada amor. E resgatar o amor não vai ser algo que, vamos dizer assim, que acontecerá sem esforço. Somente a convivência não reaviva o amor. Não. Ela precisa ser nutrida com demonstração, vamos dizer assim, de carinho. Precisa ser regado com admiração das qualidades do outro. Ser podada, cortar os galhos que estão sobressaindo, retirando-se as folhas secas. Ou seja, os ressentimentos e a fixação de defeitos precisam ser retirados, cortados, podados, para que este amor seja resgatado. No início, tudo isso, você vai ver, vai concordar comigo, que tudo isso parecerá forçado. E será mesmo. Parece uma coisa que é forçada, mas tem que ser. É uma renúncia, é uma conquista, é uma reconquista. Mas com o tempo, por isso que eu falei que tem que ter paciência na reconstrução de qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Quando nós vamos reconstruir algo, nós temos que ter paciência, porque requer tempo, dedicação. E vocês perceberão que essas coisas serão feitas de maneira, vamos dizer assim, mais espontânea, até voltarem a ser natural e habitual. Parece até ser uma coisa forçada, mas vocês vão perceber que essas coisas, elas surgem espontaneamente e vão voltando ao normal, de uma maneira bem singela. Então, na reconstrução desse casamento que está à beira do divórcio, necessita que tenhamos paciência, porque requer tempo e muito trabalho. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.
Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o tema como recuperar um casamento à beira do divórcio. E nós comentamos já algumas atitudes que o casal que se encontra na situação em que seu casamento está como que desmoronando, né? O que fazer para que esse casamento ele seja reconstruído, assim como a cidade foi devastada, ela também seja reconstruída, né? Nós falamos que precisamos de muito trabalho. Outra coisa importante para a reconstrução é que haja empenho, né? Tem que haver empenho, né? Não será, vamos dizer assim, uma ou duas boas ações para com o seu cônjuge que irão recuperar o seu casamento. Não. Você precisará exatamente empenhar-se muito nesse objetivo. Empenhar-se é você realmente se entregar, é você se dedicar, procurar resolver, achar uma solução, ser criativo. Então, deverá levantar a cada dia e ter em mente o que fará para salvar o seu casamento naquele dia. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou inventar para salvar meu casamento? Quais serão os seus comportamentos que ajudarão nesse fim? E quais são as suas atitudes, ou as atitudes que você deverá, vamos dizer assim, evitar? Como, por exemplo, hoje, neste dia, eu não vou criticar. Os pensamentos destrutivos, vamos dizer assim, em relação aos defeitos e à atitude do outro, eu não vou fazer isso. Você tem que amanhecer o dia, acordar e mentalizar com você mesmo. O que eu vou fazer hoje para salvar o meu casamento? E o resto você põe em prática. Por muito tempo, você deverá agir assim, que eu falei que requer tempo, requer paciência, por isso que precisa de paciência. É uma reconstrução.
Alguém disse que construir uma casa é mais fácil do que você reconstruir ou reformar uma casa. É verdade. Então, por muito tempo, você deverá agir assim. Perguntar-se a si próprio, o que fará hoje para salvar o meu casamento, para salvar o seu casamento? E seguir fielmente, sem se deixar abater quando encontrar resistência de barreira. Diante desse quadro, você vai encontrar barreiras, desencorajamento, algo que vai lhe frustrar. Mas você tem que lembrar que você está lutando para reconstruir o seu relacionamento e o seu casamento. Uma outra atitude que temos que tomar com relação à reconstrução de um casamento que está à beira do divórcio é dedicação total. Dedicação total. Trabalho, empenho e dedicação total. O dicionário, ele define por dedicação exatamente o afeto extremo e a devoção. Ou seja, ofertar afeto extremo significa superar todo o orgulho, todo o egoísmo e toda a apatia. Isso é o que define dedicação total. É você superar tudo isso aí. Quando estamos magoados, é muito difícil enxergar o outro como alguém a quem eu possa oferecer afeto. Isso é difícil. E nesse caso, o trabalho maior deverá primeiramente, ser realizado entre as paredes do coração, a mente. Livrar-se, vamos dizer assim, dos ressentimentos e das mágoas, significa purificar a alma para ela ser preenchida com amor. Caso contrário, a amargura tomará todo o espaço. Aí aqui entra exatamente o poder sublime do perdão. Você vai trabalhar o seu coração, a sua consciência, a sua mente, né? Você vai esvaziar toda a amargura, aquele que está preenchendo o seu coração e deixar espaço para que o amor ele invada seu coração. E isso vem através exatamente desta coisa, deste ingrediente maravilhoso que é o perdão. Outro fator importante na reconstrução do casamento que está vivendo à beira do divórcio. Gente, isso é muito sério. Deus não está feliz com a situação do seu casamento, do seu relacionamento. Você não está também. Vocês não estão felizes com o relacionamento que vocês estão vivendo. Vocês têm que entender que Deus ele está querendo dar uma solução a este problema. Então, a criatividade para superar os obstáculos. Nós temos que ser criativos para superar os problemas, o que levou, as causas que levaram a essa situação, que nos trouxe a essa posição, a esse despenhadeiro. E continuar fazendo as mesmas coisas não produzirá, vamos dizer assim, resultados diferentes, não. Se suas ações também contribuíram para que o seu casamento estivesse à beira do divórcio, veja bem, é sinal que você deverá fazer algo diferente para salvá-los. Se suas ações contribuíram para que essa situação ela acontecesse, você agora tem que fazer algo diferente para salvar o seu casamento.
você precisará inicialmente recapitular suas ações de forma crítica. Veja bem, você deve ser crítico em relação às suas ações e não em relação às ações do outro, como geralmente acontece. Reveja tudo de errado que fez. Veja. Faça uma análise. Isso precisa de humildade. Faça uma lista mesmo. Anote, pega um caderno, pega uma caneta e comece a anotar onde foi que eu errei. Onde foi que nós erramos. Aí depois, para cada item que você relacionou, aí você vai estabelecer uma meta de ação diferente que produza alguma mudança. Isso é importante. Eu falei paciência com os resultados. Porque eu falei que é um processo demorado, a reconstrução. Requer paciência, requer tempo. Então, você precisa de paciência com os resultados. Grandes e duradouras mudanças vão requerer tempo, eu falei isso. Porque realmente são mudanças grandes. E para salvar um casamento, gente, que vamos dizer assim, que por anos foi negligenciado, haverá necessidade do mesmo tanto de tempo a mais para ser reconstruído. Entendeu? Você precisa de mais tempo, ou do mesmo tempo que levou para desconstruir, você precisa para reconstruir. Porque é injusto de nossa parte pensar que após anos de maus tratos para com o nosso relacionamento, vamos precisar apenas de alguns meses de esforço para que eles sejam reconstruídos. Então, se você realmente quer salvar o seu casamento, meu querido irmão e amigo telespectador, prepare-se, pois isso levará tempo. E você tem de estar disposto a investir esse tempo. Isso é fundamental. Você tem que investir tempo. O casamento pode ser uma fonte inesgotável de felicidade, paz, segurança e conforto. Isso foi o que Deus fez. Esse foi o projeto de Deus para o casamento, para o casal. É que o casamento ele fosse uma fonte de felicidade, de segurança, de conforto. Se você olhar para os nossos pais, lá no Jardim do Éden, eles viviam realmente tudo isto. Por quê? A bênção de Deus sobre aquele casal foi que eles, quando ele uniu aquele casal, ele disse: vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra e vocês sejam uma bênção. E essa promessa de Deus, essa bênção de Deus sobre o relacionamento, o casamento, ela transpõe os tempos até o dia de hoje. Quando nós casamos, nós recebemos da parte de Deus essa mesma bênção: vocês cresçam, vocês multipliquem, enchem a terra, vocês sejam uma bênção. Então, ao longo de nossa vida, perceberemos que ter alguém ao nosso lado para dividir as tristezas e multiplicar as alegrias será o nosso maior patrimônio. Já pensou você ter com quem dividir não só as suas alegrias, mas também as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas mágoas? Você ter alguém para poder dividir, isso é fantástico. Isso dá sentido à vida. Isso é bom. Quando Deus uniu você realmente
você via tudo pelos olhos do amor. E isso que eu falei, o amor é a matéria-prima que precisa ser trabalhada, ser reconquistada. Para tanto, vale a pena, meu querido irmão e amigo telespectador, vale a pena dedicar-se ao processo de reconstrução dos laços matrimoniais. Vale a pena. Esse processo não só salvará o seu casamento, como também ele proporcionará um extraordinário crescimento enquanto pessoas, enquanto você vive, enquanto você é ser humano. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa receber esta mensagem que é da parte de Deus, que veio exatamente para ir de encontro ao seu problema, que você entenda que há uma solução e aquele que tem a solução é maior do que o seu problema, é maior do que a tempestade, do que o maremote que causou toda essa turbulência no seu relacionamento. E Deus, Ele é mais interessado em resolver o seu problema. Eu vou orar com você. Eu queria que você orasse comigo. Vocês estão separados, ou que estão dentro de casa, mesmo separados dentro de casa, convida agora os dois, dê as mãos, e vamos orar. Deixe a graça de Deus se manifestar na vida de vocês, porque é pela graça de Deus que as barreiras vão cair e esse relacionamento vai ser reconstruído. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos por aqui estarmos mais uma vez, Papai, diante de Ti. Ó Deus, aleluia. E diante, Pai, desse problema, Senhor, de muitos relacionamentos, Senhor, que estão caminhando para o divórcio, que estão à beira do divórcio e que precisam ser restaurados, ser reconstruídos. Ó meu Deus, e aqui estão esses casais, Papai, essas famílias que se encontram nessa situação, Papai, mas que eles precisam, ó Deus, da Tua graça para que seja restabelecido esse relacionamento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa esses casais, essas famílias, ajuda eles, Pai, dá-lhe a graça para que eles possam ter paciência, ter criatividade e se empenhar na reconstrução desse relacionamento. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.